Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2 do livro dos Juízes, a partir do verso de número 6, e vamos entrar na primeira parte do capítulo 3, também vamos até o verso de número 6. Para os que nos visitam, nós começamos recentemente, ou no último domingo, uma nova série de exposições bíblicas, por isso temos um novo cenário, e a propósito, louvado seja o Senhor pela equipe do cenário da nossa igreja, que tem trabalhado para nos dar presentes como este, que facilitam a nossa mensagem, que ilustram a nossa mensagem e que tornam este ambiente de culto mais próximo, mais ou menos informal, e nos traz alguma coisa da mensagem que nós vamos estudar. Então começamos na última semana a série de Juízes e hoje vamos para a nossa segunda mensagem da série do livro de Juízes. Você já percebeu como as crianças esperam ansiosamente por presentes, por datas especiais, por seu aniversário? Estamos no mês de março, mês do aniversário da minha esposa Sabrina e também do aniversário da minha pequena Sofia. E é um duro mês, por várias razões. Quase que diariamente ao acordar, Sofia me faz a mesma pergunta: pai, hoje é o meu aniversário? Hoje é o meu aniversário? E por 22 longos dias eu preciso frustrá-la, dizendo: não, filha, hoje não é o seu aniversário. E você pensa que ela desiste, que ela se dá por satisfeita por não ser o seu aniversário no dia que pergunta? Ela não fica satisfeita. Semana passada, acho que na quarta-feira, ela acordou, me chamou no quarto, e quando eu entrei, ela já me disse: eu sei que hoje não é o meu aniversário, não vou nem perguntar, mas vamos ensaiar? Eu disse: ensaiar como, Sofia? Pai, volte e me traga uma bandeja com o café da manhã, venha cantando os parabéns e me traga um presente de faz de conta. Acho que no mesmo dia, quando sentamos para almoçar, ela nos deu a seguinte informação: minha professora da escola já está fazendo os meus convites para o aniversário. E Sabrina disse: filha, não é muito cedo para convites, ainda estamos no início do mês. Ela disse: mãe, eu não quero que os meus amigos se esqueçam do presente. É melhor começar avisando agora. Por que as crianças aguardam por seu aniversário com tanta ansiedade? Porque esperam por um novo presente, um novo brinquedo, porque perdem a noite às vezes esperando por algo que nós lhes prometemos. Acredito que inconscientemente elas imaginam que ao receber o novo brinquedo, ou ao participar da festa de aniversário, elas serão felizes, plenamente felizes. Por alguns dias o brinquedo é tudo o que elas querem. A festa lhes parece completamente suficiente. Mas nós pais sabemos que esta não é a verdade. Sabemos que os brinquedos vêm e vão, que logo elas vão desejar novos brinquedos, esperar por novos presentes e que outras festas surgirão. Ainda assim nós amamos o brilho nos olhos dos nossos filhos quando eles recebem um novo presente, quando eles abrem o presente ou quando participam do seu aniversário ou da festa do seu aniversário. Será que nós adultos somos diferentes das crianças? Não esperamos mais por brinquedos, por carros de brinquedo ou por bonecas da Barbie. Ainda assim nós aguardamos por algo. Todos nós aqui buscamos algo, ou alguém, uma experiência, uma pessoa, um objeto que nos promete muita alegria para o coração. Às vezes fazemos qualquer coisa para conseguir este algo, para conquistar este alguém, para viver esta experiência que nos promete salvação existencial, prazer e satisfação nos nossos dias. E por vezes, sem perceber,
nos encontramos prostrados diante de falsos deuses, que nos prometem salvação, mas jamais cumprem o que nos prometem. Não visitamos mais o templo da deusa Afrodite. Ainda assim, quando vivemos em busca do corpo perfeito, quando fazemos da beleza externa a razão da nossa existência, tenha certeza, estamos prostrados diante de um falso Deus. Não adoramos mais ao Deus grego das guerras, Ares. Mas ainda assim, quando vivemos em constante competição desleal com os nossos colegas, e acordamos e vamos dormir pensando nos resultados dos nossos esforços, estamos prostrados diante de um falso Deus. Não vamos mais ao templo da deusa Artemis. Tampouco sacrificamos os nossos filhos em sua adoração. Mas quando fazemos do sucesso ou da prosperidade o grande alvo da nossa vida, tenhamos certeza, os nossos cônjuges, os nossos filhos, a nossa família, está também num altar e a qualquer momento pode sofrer danos. Percebam então o nosso cenário, irmãos. Não estamos mais na Atenas do primeiro século, que segundo Paulo era infestada por deuses e imagens. Ainda assim estamos cercados e rodeados por falsos deuses. São valores, são objetos, são pessoas, são experiências que nos prometem a realização pessoal. A grande pergunta é como? Como vivemos para o único e verdadeiro Deus, se estamos cercados por falsos deuses que constantemente tentam e desviam o nosso coração? Como podemos viver para Deus e proteger a nossa família quando estamos rodeados por deuses invisíveis que habitam o coração da nossa geração? O texto que vamos estudar hoje tem respostas para os que querem viver para Deus, mas se encontram cercados por falsos deuses. E eu vou ler hoje os 2 primeiros versos do nosso texto e os 2 últimos. Na última semana eu li apenas o primeiro verso do capítulo 1. Mas acredito que hoje podemos ler os 2 primeiros e os 2 últimos e já perceber de cara o grande contraste e o grande perigo que corremos se não levarmos Deus a sério. Juízes 2, versos 6 e 7, o texto sagrado nos diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Agora, versos 5 e 6 do capítulo 3, a conclusão do nosso texto. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo grande privilégio que temos nesta noite. Talvez alguns nem saibam disso, outros sabem e fazem de conta que não sabem.
Que grande privilégio nós temos. Estamos diante da Tua santa e gloriosa palavra. Se o Senhor não nos desse a palavra, se não tivéssemos a Tua revelação escrita, estaríamos tateando, procurando o Deus verdadeiro. Mas louvado seja o Teu nome, porque nós temos a Tua revelação. Amém. Louvado seja o Teu nome, porque hoje ela está aberta diante de nós, na nossa língua, e podemos ouvir os Teus conselhos e aprender com o Senhor. Precisamos aprender com o Senhor, pois vivemos numa era de falsos deuses. Estamos constantemente, Senhor, sendo bombardeados por falsas promessas de satisfação. E somos como os israelitas dos tempos dos juízes. Nos desviamos de Ti. Tenha misericórdia de nós e fala aos nossos corações. Abra os nossos olhos espirituais e nos permita, Senhor, enxergar as belezas incomparáveis da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós estamos diante da segunda introdução ao livro dos Juízes. As duas sessões iniciais são paralelas, cobrem o mesmo tempo, falam da mesma época, mas têm propósitos diferentes. As duas sessões iniciais começam com as conquistas de Canaã sob a liderança de Josué e seus contemporâneos e nos levam às derrotas iniciais do povo de Israel. As duas começam com Josué e seus contemporâneos e terminam com a segunda geração dos israelitas que já ocupavam a terra prometida. Por que duas? Qual é a diferença? A primeira tem um caráter cronológico. Ela tem por propósito nos apresentar as primeiras vitórias de Israel em Canaã e nos falar das regiões conquistadas de Canaã. A segunda é de caráter espiritual. É a avaliação de Deus sobre o tempo de Israel. A primeira nos fala sobre as conquistas da terra a partir da perspectiva dos homens. Conquistamos isso, conquistamos aquilo, temos posse desta terra e ocupamos esta região. A segunda é Deus avaliando os fracassos iniciais de Israel em Canaã. Ao mesmo tempo, ao nos oferecer uma segunda introdução, o autor sagrado, provavelmente Samuel, nos oferece também um resumo da época. Ele nos oferece no texto que lemos a vida dos israelitas entre Josué e o segundo rei de Israel, Davi. Como este povo vivia antes de Davi, que trouxe finalmente paz ao reino de Israel. Por que este povo fracassou em não ocupar a terra prometida? Por que viveu este povo em constante combate, guerra com os povos vizinhos? A grande resposta para as duas perguntas se acha nos dois últimos versos que nós lemos, versos 5 e 6 do capítulo 3, quando o autor sagrado nos diz que os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus e os jebuseus. O problema não era tanto as pessoas ou viver entre as pessoas. O problema é que o texto termina dizendo que os israelitas se curvaram diante dos seus deuses. Os israelitas, por assim dizer, viviam entre os deuses de Canaã. Nós também vivemos entre os deuses do século 21. E se não cuidarmos, se não levarmos o Senhor a sério, rapidamente o nosso coração se dobrará, se curvará em adoração aos falsos deuses. Como não fracassamos?
Como não perdemos a fé? Como protegemos a nossa família dos ataques dos falsos deuses? O texto nos oferece 3 respostas. Eu as listei no seu boletim informativo na página de número 2. Se você quiser, pode me acompanhar. E sobre o boletim, se Deus nos permitir, semana que vem nós teremos um novo boletim, com mais espaço para a reflexão da palavra, com menos informações, para facilitar a comunicação também da nossa igreja. Nós temos então na segunda página do nosso boletim 3 respostas para a pergunta: como vivemos entre os deuses da nossa era? Primeira resposta que o texto nos oferece, entre os versos 6 a 13 do capítulo 12, é a seguinte: entre os deuses, deuses de Canaã, deuses do Brasil, nós precisamos priorizar o único e verdadeiro Deus. Se você quer sobreviver, espiritualmente falando, e abençoar as gerações vindouras, você precisa priorizar o Deus verdadeiro. Posso ouvir um amém? Amém. O que temos nesta sessão inicial é um contraste. Versos 6 a 13 do capítulo 2. Temos um contraste entre 2 gerações. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a leitura do texto. Temos um contraste entre 2 gerações. A geração de Josué e seus contemporâneos, e a geração dos filhos de Josué, dos netos de Josué. Quem era a geração de Josué? Verso 6 nos diz: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. A geração de Josué é a geração que ocupou a terra prometida. Verso 7: quem é a geração de Josué? Diz o texto: e o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de a Deus, durante toda a sua vida. Por que fizeram isso? O texto conclui, verso 7: porque tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Quem é a geração de Josué? Verso 8, apenas a primeira parte. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com 110 anos de idade. Esta frase resume a geração de Josué. A geração de Josué é a geração dos servos de Deus. O autor poderia ter mencionado as conquistas de Josué, suas vitórias, seus feitos. Não! Ele nos diz apenas isto: Josué era servo de Deus. A geração de Josué, seus contemporâneos, eram servos de Deus. Levavam Deus a sério, frequentavam o culto a Deus, deixavam diante do Senhor o seu culto de adoração. Qual é o contraste? Quem é a segunda geração? Quem são os filhos de Josué? Verso 10 nos diz: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, a geração de Josué, surgiu uma nova geração. E esta geração não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Como isso pode ser possível, irmãos? No espaço entre as 2 gerações? Como é que uma geração pode ser apresentada como são servos do Senhor e prestaram culto ao Senhor, e a seguinte, eles não conheciam o Senhor? Onde estavam os pais desta geração? Talvez ocupados demais com a conquista da terra. Talvez ocupados demais saboreando as dádivas de Deus. O fato é que não tiveram tempo para ensinar e deixar a melhor dádiva do universo nas mãos dos seus filhos. O resultado do fracasso da primeira geração, a primeira geração que adorava o Senhor,
O resultado do fracasso desta geração é o que nós temos nos versos 11, 12 e 13. Porque a segunda geração não conhecia o Senhor, diz o texto. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, uma máxima do livro. A todo instante nós vamos ouvir esta frase. E o que o Senhor reprova, diz o texto, prestaram culto aos Baalins, palavra de Canaã para se referir a deuses. Na leitura de Samuel, pequenos deuses. Eles não esqueceram, irmãos, percebam isto. Os israelitas não se tornaram ateus de repente. Eles não tiveram uma total amnésia dos fatos recentes de sua história. Certamente eles conhecem a história do Êxodo, o Mar Vermelho, a peregrinação do deserto. Eles têm conhecimento da conquista de Canaã. Seus pais falavam disso o tempo todo. Eles conhecem a história de Deus, mas eles não conhecem o Deus que se revela na história. Mas isso não significa dizer que eles se transformaram em ateus. Abandonaram um Deus e foram se prostrar diante de outros deuses. Todos adoram, mesmo quem fala que detesta a adoração. Duas vezes o autor sagrado nos diz nos versos 12 e 13 que estes israelitas abandonaram o Senhor. Deram as costas ao Deus da graça, o Deus que os tirou do Egito e os levou a Canaã, e se prostraram diante de deuses falsos, dentre eles Baal e Astarote. Não pense que foi assim do dia para a noite. Eles ainda eram israelitas e ainda tinham uma tradição de Yahvé. Ainda diziam as pessoas: somos israelitas e adoramos a Yahvé. Frequentavam algum tipo de culto em sua região, mas pouco a pouco Deus foi perdendo o seu lugar no coração dos israelitas. E eles foram abrindo seus corações para outros deuses. O pastor presbiteriano Dale Davis, comentando o texto, ele volta a Gênesis rapidamente e diz o seguinte: quem lê Gênesis 1 hoje não sabe, mas tem em mãos uma propaganda revolucionária do mundo antigo. Porque Gênesis 1 nos diz que Deus não faz sexo e que ele não tem esposa. Por que Dale Davis traz este comentário? Porque a teologia de Canaã era completamente diferente. Em Canaã, os deuses tinham sexo. Baal e Astarote eram parceiros sexuais. As pessoas acreditavam que os deuses tinham sexo nos céus, copulavam nas alturas e depois molhavam a terra com suas bênçãos. E eles não trabalhavam sozinhos. A adoração a Baal e Astarote era feita através do sexo. As pessoas iam aos cultos, deixavam suas oferendas e se deitavam com prostitutas do culto. E se acreditava que, enquanto as pessoas tinham sexo no ambiente sagrado, os deuses eram estimulados nas alturas e por isso derramavam suas bênçãos. O vizinho do israelita desinteressado, se aproximava e dizia: você crê no Deus chamado Yahvé? E o israelita dizia: sim, eu creio. E o cananeu dizia: eu também creio nele. Ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho. Ele é o Deus que tirou vocês do Egito. Ele é o Deus que cuidou de vocês ao longo do deserto. E o israelita dizia: sim, é este Deus. E o cananeu dizia: eu também creio nele. Só tem um problema. Não precisamos abrir mares aqui. Não precisamos ser
libertos ou salvos do Egito aqui. Aqui, o que precisamos mesmo é de prosperidade. E quem manda neste jogo de fertilidade e prosperidade é um outro Deus. Seu nome é Baal e a sua parceira é Astarote. Quer se dar bem na terra prometida? Quer bombar nas vendas no próximo mês? Quer ter uma casa à beira da praia? Venha para o nosso culto. Deixe a sua oferta e participe da adoração sexual. Deus se tornou o segundo, terceiro, quarto. Deus não era mais prioridade no coração da segunda geração, por isso eles se prostraram diante dos falsos deuses. Qual é o grande ensinamento, queridos, desta primeira sessão do nosso texto? Prioridade. Ou damos, ou não damos prioridade para Deus. E se não o levarmos a sério, tenha certeza, vamos fracassar espiritualmente. E não apenas o nosso coração, mas a nossa família também sofrerá. Não estou falando de abandono físico deste lugar. Não estou pensando em tornar-se um ateu. Eu estou falando de pessoas que servem a 1, 2, 3 deuses ao mesmo tempo. É o que eles faziam. Ainda eram israelitas. Ainda tinham uma história com Deus, mas também tinham histórias com outros deuses. Prostituição espiritual. Como é que podemos priorizar o nosso Deus, irmãos, quando vivemos entre falsos deuses? Eu acho que o texto nos oferece algumas aplicações. A primeira delas, e eu estou linkando o nosso texto com o Salmo número 34. Para priorizar o nosso Deus, nós precisamos provar e ver que o Senhor é bom em todo o tempo. Os israelitas se tornaram o que chamamos hoje de cristãos nominais. Eles vão à igreja, eles cantam louvores, eles deixam seus dízimos, mas estão mais comprometidos com os valores do mundo do que com os valores de Deus. Se acostumaram com o cristianismo, se acostumaram com a tradição da família, se acostumaram com a igreja batista, presbiteriana, assembleia, se acostumaram com o ambiente e já não levam Deus a sério. É a mesma coisa. Jovens, nós não podemos confiar na religião dos nossos pais. Irmãos, nós não podemos confiar na assiduidade dos nossos cultos. Nós não podemos confiar na oferta que deixamos diante de Deus. Ou conhecemos a Deus, ou não o conhecemos, e ponto final. Se o Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar, revelou-se ao seu coração, por que nós não o priorizamos, irmãos? Por que nós dividimos a atenção com falsos deuses? Porque nós nos esquecemos do Senhor. Porque nós nos esquecemos do Evangelho, da graça de Deus. Foi o que eles fizeram. O texto diz que eles se esqueceram do Deus que os tirou do Egito e os levou para Canaã.
chegaram em Canaã, ouviram novas mensagens e pensaram: bem, Deus opera lá, aqui não. É o que você escuta no trabalho, é o que eu escuto na escola, é o que você escuta na faculdade. Deus é lá. Aqui, meu irmão, o que impera é o dinheiro. Se não entrar no jogo, se não pagar, se não participar, você vai se dar mal em Canaã. Cristão, jamais se esqueça do Evangelho. Éramos pecadores condenados, e o Senhor nos libertou em Cristo Jesus. Ele nos salvou por imensa graça revelada em Cristo Jesus. Eu e você não merecíamos, os israelitas não mereciam, mas Deus os arrancou do Egito e os levou a Canaã. Foi o que Ele fez por nós. Ele não mudou, continua fazendo o mesmo. Não entramos no reino de Deus pela graça e depois nos sustentamos com os nossos gestos de religião. Não entramos no reino de Deus pela graça e depois vivemos como se fôssemos qualquer pessoa deste mundo. Não! Deus não é glorificado, irmãos. Deus não recebe glória quando tentamos comprá-lo, ou quando o abandonamos para comprar outros deuses. Todas as religiões do mundo, exceto o cristianismo bíblico, vão nos dizer que as divindades precisam ser compradas, como Baal e Astará. O Deus da Bíblia é diferente de Baal. Não apenas porque não tem esposa, mas também porque não pode ser manipulado por dinheiro, oferta ou gestos de religião do homem. Deus não é glorificado com a sua campanha para manipulá-lo. Deus não é glorificado com a sua barganha para receber as suas bênçãos. Sabe como Deus é glorificado? Quando você se lembra do que Ele fez na cruz do Calvário e o louva por isso e diz: Senhor, a tua graça me é suficiente. E aí nós recebemos todas as bênçãos que precisamos, irmãos. Não porque o conquistamos, mas porque Ele nos ama e por isso nos dá o que precisamos. Prove e veja que o Senhor é melhor do que todos os outros falsos deuses que existem neste mundo. Lembre-se do Evangelho. Priorizar o nosso Deus também significa, irmãos, levar a sério a tarefa da evangelização dos nossos pequeninos. Porque a segunda geração não conhecia a Deus porque seus pais estavam muito ocupados com a terra prometida. Nós às vezes ficamos assim, muito ocupados com as bênçãos de Deus, muito ocupados com os presentes de Deus, muito ocupados com o futuro dos nossos filhos, muito ocupados. A nossa geração é muito ocupada. E aí você vai montar um império para o seu filho. E talvez alguém diga dele: ele não conhece o Senhor. O império vai ficar por aqui, irmão. Porque o melhor presente que você pode deixar para o seu filho não é um carro, uma casa ou um prédio inteiro. O melhor presente que você pode deixar para o seu filho é o Evangelho de Jesus Cristo. Como nós fazemos isso? Como repartir a nossa fé cristã com os nossos pequeninos? Pastor Timothy Keller, comentando o texto de Juízes, ele sai e vai a Deuteronômio, capítulo de número 6. E a partir de Deuteronômio, ele nos oferece 3 conselhos práticos para repartir a fé com os nossos filhos, evangelizar as nossas crianças. Primeiro ele diz: vocês precisam amar o Senhor de todo o coração. Os nossos filhos sabem o que amamos e eles sabem o que não amamos. Dizemos: vocês precisam amar o Senhor. Mas quanto tempo, irmãos, passamos por semana com o Senhor?
Você acha mesmo que eles não estão vendo? Falamos, vocês precisam amar a igreja do Senhor. Mas quantas vezes trocamos a igreja por programações tão menos importantes? E se forem adolescentes, saiba disso. Eles odeiam hipocrisia. Meu pai fala uma coisa e vive outra. Minha mãe fala uma coisa e vive outra. Eles estão vendo e ouvindo tudo isso. Segundo o conselho do pastor Timothy Keller, a partir do Deuteronômio, pregue o evangelho na prática dos seus filhos. O texto menciona café, almoço e jantar, amanhecer e noite. O texto menciona, fale a palavra de Deus no caminho, e quando você estiver em casa, não está tratando o texto de uma aula expositiva com quadro e lápis. A ideia é, fale o evangelho em todas as circunstâncias da vida. Aproveite a vitória, a derrota, a morte, a vida, a saúde, o sofrimento para ilustrar, explicar e aplicar o evangelho de Jesus Cristo ao coração das suas crianças. Por fim, ele diz, para repartir o evangelho com os nossos filhos, nós precisamos ligar a história da salvação, ou a doutrina da salvação, à história da nossa salvação. Precisamos dizer aos nossos filhos que nem sempre fomos assim, nem sempre frequentamos esta igreja. Precisamos sentar com eles e abrir a nossa vida e contar o nosso testemunho. Filhos, nós éramos assim, e olha o que Deus fez para nos tirar do Egito e nos levar a Canaã. Não somos assim desde a eternidade. Precisamos falar sobre isso, mostrar o evangelho, o poder do evangelho nas nossas vidas. E a parte dos conselhos do Dr. Keller, precisamos da graça de Deus. E tenha certeza de algo, cristão, ela está disponível. Ela estará sempre disponível aos que querem pregar o evangelho. Nosso texto, como vivemos entre os falsos deuses da nossa época. Entre os deuses nós precisamos perceber o amor, não qualquer amor, mas o amor furioso do nosso Deus. O que temos na segunda parte do nosso texto, versos 14 a 19 do capítulo 2, são as reações de Deus ao abandono do seu povo. O verso 13 do capítulo 2 nos diz: abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Como é que Deus reage à prostituição espiritual do seu povo? O que Deus faz? Como ele responde? Temos duas reações de Deus entre os versos 14 e 19. Primeira reação está nos versos 14 e 15. E o texto diz assim: diante da prostituição espiritual dos israelitas, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Note esta palavra: contra. E ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele, outra vez, os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Por isso, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, não a favor deles, para derrotá-los. Por quê? Porque Deus lhes havia advertido e jurado isso. Por isso, grande angústia dominava o povo. Talvez você esteja pensando: Deus não é amor? Como assim ele ficou irado com o seu povo?
Samuel nos diz que Deus por 2 vezes se voltou contra o seu povo. Por 2 vezes entregou os israelitas aos seus inimigos para derrotá-los. Como assim, irmãos? Deus lhes havia jurado amor leal, e Ele fará tudo o que for necessário para ter a sua noiva de volta. Dale Davis chamou isso de o amor furioso de um Deus ciumento. Ele não divide a sua noiva com ninguém. Ele envia tribulações e adversidades para chamar a atenção do seu povo e para trazer o povo de volta para si. Mas se só tivéssemos o verso 15 ou até o 15, você e eu diríamos: Deus está apenas punindo o seu povo. Mas o verso 16 nos mostra a graça de Deus. Porque diz o texto, então, neste contexto de revolta espiritual, traição espiritual, abandono espiritual, então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Sabe o que temos aqui, irmãos? Amor furioso de Deus. O mesmo Deus que entregou o seu povo aos seus inimigos agora está salvando o seu povo. A mesma mão que era contra o seu povo agora é a favor do seu povo. O mesmo Deus que estava irado com o seu povo pela infidelidade agora se mostra gracioso para libertar o seu povo. Deus ama o seu povo, irmãos. Por quê? Porque o povo merece. Porque as pessoas se arrependem. Porque as pessoas são boazinhas. De forma alguma. Não vemos isso no texto em momento algum. Na verdade, o texto, sua sequência nos diz que o povo ouvia o juiz e desobedecia imediatamente depois e se desviava de Deus. Então, por que Deus amava o seu povo assim? Diz o verso 18: porque o Senhor tinha misericórdia dos gemidos deles. Deus não ama Israel porque ela é a mais bela dentre as nações. Deus não ama a igreja porque a igreja é feita de pessoas maravilhosas. Deus ama o seu povo por fidelidade e misericórdia. E uma palavra salta neste texto: gemidos. No texto hebraico do Antigo Testamento ela aparece apenas 4 vezes. 2 das quais no livro do Êxodo, quando o povo está sendo oprimido por Faraó. Por que ela reaparece neste contexto? Dale Davis, citando outra vez o pastor presbiteriano, ele diz que a palavra está aqui para nos lembrar o caráter inabalável do nosso Deus. Ele ouviu o clamor do seu povo no Egito e ouviu o clamor do seu povo em Canaã. Ele ama o seu povo no Egito sob a escravidão de Faraó, mas ele continua amando o seu povo em Canaã quando o seu povo lhes dá as costas. Você já foi alvo deste amor furioso de Deus? Você se sente alvo deste amor furioso de Deus hoje, agora? Como é que você percebe este amor em ação por você? Tendo uma perspectiva correta das dificuldades da vida. Talvez você esteja aqui mergulhado em dificuldades. Quem sabe um problema financeiro, problema de relacionamento, problema no trabalho, problema conjugal, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E talvez você esteja atribuindo estas coisas a Satanás ou algum homem mau, alguma mulher má. Não faça isso, cristão. Até quando o mal está em ação, Deus é soberano. E diz o texto de Romanos que todas as coisas cooperam, não para o nosso mal, não para a nossa destruição. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor.
assim, meu irmão, não é o diabo. Talvez seja Deus. E o seu amor furioso batendo no barco de Jonas, perseguindo a consciência de Saulo, fechando as portas para você, a fim de que você se dobre e o reconheça. Volte aos seus pés. Conversei com um jovem cristão há algumas semanas pelo telefone. Antes do culto da noite, ele estava longe, literalmente longe da igreja, espiritualmente longe do Senhor. E ele me disse: pastor, eu estou há algumas semanas prostrado na cama, sofrendo de uma profunda depressão. Eu tenho tudo, pastor. Desde que eu deixei a igreja, as coisas deram certo e eu agora tenho tudo, mas eu estou prostrado na cama. Há 2 semanas que não consigo sequer me levantar para trabalhar. Eu tenho um grande emprego, mas não consigo chegar a ele. Eu dei as costas para Deus, pastor. Eu o abandonei, eu o troquei por falsos deuses, meus prazeres. E agora eu acredito que Deus está me perseguindo. Eu disse: você acertou, meu irmão. Deus está mesmo perseguindo você. Com amor fiel, com paixão furiosa. Eu disse por telefone: você pode dar as costas para Deus, você pode abandonar o Evangelho, você pode deixar a igreja de Deus, mas tenha certeza disso, Ele jamais vai dar as costas para você. Ele jamais vai desistir de você. Ele sempre irá perseguir o seu coração com amor furioso. Volte para o Senhor. Graças a Deus ele voltou. Já não está mais na depressão crônica. E espera em Deus que esteja congregando numa igreja saudável. Como é que nós percebemos, irmãos, o amor furioso de Deus? Quando vemos a manifestação da sua graça para nos salvar. Os israelitas estão presos aos seus próprios pecados e Deus levanta juízes, pequenos salvadores para libertá-los. Deus nos levantou um grande Salvador e Ele nos ofereceu libertação em Cristo Jesus. Qual é o nosso problema? Somos iguais aos israelitas. Nos esquecemos do Evangelho e voltamos à mesma escravidão do pecado. Mas a graça de Deus nunca acaba. Ele nos persegue 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Ele levanta um pregador com o Evangelho no trabalho. Ele levanta um pregador com o Evangelho na casa. Ele levanta um pregador com o Evangelho na sua igreja. Alguém que tem compromisso com a verdade das Escrituras e que diz na sua cara: você é um pecador carente da graça de Deus, ao mesmo tempo você é amado por esse Deus. Você se assusta, mas responde. Outra máxima do livro dos Juízes é que não havia rei em Israel, o trono estava vazio. E por isso cada um fazia o que lhe parecia certo. Os nossos dias não são diferentes. Há milhares de igrejas, 45 milhões de cristãos, e são tão diferentes. Cada um faz o que quer na igreja. Cada um prega o que quer na igreja. Cada um oferece o que quer na igreja. E quase todos desviam a igreja do Senhor. Mas Deus jamais vai abandonar a sua igreja. Nos dias de Elias pensou que estava sozinho. Deus disse: amigo, há 7.000 homens de Deus entre o povo do Senhor. A igreja, na minha leitura e na sua leitura, talvez esteja passando por uma crise espiritual, eu não tenho dúvida. Ela se parece
abandonar a sua igreja. Através de todas as crises da igreja, Ele sempre terá os seus servos fiéis. Quantas vezes Ele vai nos perseguir? Quantas for necessário. Se você quiser fugir, fuja. Não vai adiantar. A busca do Senhor é implacável. E Ele vai encontrar você com um amor furioso para a glória do seu nome. Aleluia. Por fim, queridos, terceira resposta do nosso texto. Entre os deuses da nossa época, dos nossos dias, como vivemos? Nós precisamos responder hoje, aqui, a disciplina misericordiosa de Deus. O nosso último parágrafo, que começa no capítulo 2 e termina no capítulo 3, nos traz uma santa mistura: julgamento e graça, disciplina e misericórdia. Porque os israelitas não expulsaram as nações dos cananeus e se prostraram diante dos seus falsos deuses. Deus diz: tampouco eu vou expulsar as nações. Agora eu vou usá-las para disciplinar o meu povo. 3 vezes. O texto nos diz a mesma coisa. Primeiro no verso de número 22 do capítulo 2. Falando sobre as nações que ficaram em Canaã, Deus diz ao seu povo: eu as usarei para pôr Israel à prova. Verso 1 do capítulo 3, o texto registra assim: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas. Verso 4 do capítulo 3: estas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova. Não é Satanás que dirige a vida da igreja, que faz o que quer com a igreja. É Deus, irmãos. Foi Ele quem de maneira soberana não expulsou as nações para pôr o seu povo à prova, ou como alguns gostam de falar, na prova. O verso 2 do capítulo 3 nos diz que ele fez isso para treinar o seu povo na guerra, porque muitos dos descendentes dos israelitas não tinham experiência de combate. Disciplina, movimento, luta, labor, vitórias, derrotas. Por quê? Porque o Senhor quer ensinar o seu povo. Estratégia militar, armas especiais, não. Dependência. O comentarista David Jackman diz que a grande luta dos juízes não é entre as nações. A grande luta do livro se dá entre Deus e o seu povo. Constantemente Deus está lutando contra e a favor do seu povo. Para quê? Quebrar o encanto dos falsos deuses. Quebrar a idolatria do seu povo. Fazê-lo clamar por salvação. Dobrar os seus joelhos em dependência do Senhor. Sendo assim, David Jackman diz: as nações são bênçãos disfarçadas de tribulação. E outro autor, por nome de Michael Wilcock, diz que através das nações Deus não dará descanso ao seu povo. A terra prometida era também lugar de descanso. Mas Deus não vai fazer isso. Por quê? Quer ensiná-los a procurar descanso no Senhor.
disciplina misericordiosa. Será que entenderam? Será que responderam? Será que ouviram a voz do Senhor? Os versos 5 e 6 já lemos, nos dizem que não. O texto nos dá a triste notícia de que os israelitas viviam entre os cananeus e os demais povos. Deram seus filhos em casamento, receberam suas filhas em casamento e por fim se prostraram diante dos seus falsos deuses. É o resumo de todo o livro. É o resumo de quase 300 anos entre Josué e Davi. Sabemos como eles responderam, mas sabemos como nós vamos responder. Como é que você vai responder à disciplina misericordiosa de Deus? Para responder, você precisa tomar nota do propósito da disciplina e de sua necessidade. Porque Deus nos disciplina. O texto nos dá duas respostas. Acredito que de maneira implícita. Deus nos disciplina através das circunstâncias adversas da vida, porque Ele nos ama, queridos. Se Deus não amasse Israel, ela estaria abandonada agora. Se Deus não amasse os israelitas, o Senhor os teria entregado aos seus próprios pecados para condenação eterna. Mas não é o que Ele faz, porque ama o seu povo com amor furioso e fiel. Deus envia tribulações e permite nações que vão lutar contra o seu povo, não porque Ele não o ama, mas sim porque Ele ama demais para permitir que o seu povo se perca na prostituição espiritual. Seremos perseguidos por um Deus ciumento, por um Deus fiel que não desiste da sua igreja. Porque Deus nos disciplina, porque Ele nos ama. O texto de Hebreus capítulo 12 nos diz exatamente isso. Deus disciplina os seus filhos, e Ele disciplina os seus filhos porque tem amor por eles. Sendo assim, cristão, diante das tribulações da vida, dificuldades da caminhada, você se sente na prova, levante a mão para o céu e louve a Deus, porque a disciplina é sinal do amor de Deus e não da maldição de Deus, como alguns dizem. Dr. Augusto Nicodemos, teólogo da Igreja Presbiteriana, comentando o texto de Hebreus, ele diz: o sofrimento não é a ausência da bênção de Deus. O sofrimento pode ser, em muitos casos, a marca do amor fiel de um Deus que não abre mão da sua igreja. Porque Deus nos disciplina, porque Ele nos ama. Mas há uma bênção prática. Ele nos disciplina, Ele fecha portas, Ele segura as bênçãos, Ele permite dificuldades internas e externas, também porque Ele nos quer por perto. Se o Brasil de fato entrar numa crise, pessoas vão se jogar de prédios. Deus tenha misericórdia. Mas isso aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, porque estão prostradas diante de falsos deuses. Não se preocupe, cristão. As crises da história estão a serviço de Deus. E se Ele fechar a porta do progresso e do dinheiro do Brasil, é porque Ele quer abençoar a sua igreja. Não com mais dinheiro, mas com mais tempo, para amar o Senhor e amar o seu povo. Salmo 55, 22 nos tem uma promessa maravilhosa. O salmista diz: tragam as suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Em outras palavras, é
venham com as dificuldades. E Ele vai carregar vocês. É o que nos conta a ilustração de uma garotinha deficiente das pernas, que queria muito presentear sua mãe. Seu pai saiu para comprar um presente e quando voltou ela estava perto da porta. E vendo a caixa, o presente, ela disse: pai, eu quero levar o presente para minha mãe. E o seu pai, com cuidado, disse: filha, você não pode, a caixa é muito pesada, você não consegue. E ela disse: pai, eu tenho uma ideia. Eu carrego a caixa e o Senhor me carrega até a minha mãe. Não é o que Deus quer viver conosco, irmãos? Se Ele nos permite caixas pesadas, é porque Ele quer nos carregar no colo. A disciplina do Senhor é para o seu bem, cristão. É porque Ele ama você. É porque Ele o quer por perto. Qual é a necessidade da disciplina? Estamos presos aos pecados do nosso coração e não conseguimos libertação sozinhos. Não sei se você percebeu, mas o verso 19 do capítulo 2 nos diz que depois que o juiz morria, os israelitas voltavam a piores caminhos. Eles estavam presos sob o domínio do pecado. Não conseguiam viver sem um líder. O líder vinha e ia, nascia e morria. O Salvador aparecia. Deus levantava o Salvador, mas logo ele passava e o povo voltava à escravidão. Nós somos assim. E não temos como resolver o problema do nosso coração. Mas Deus levantou um juiz que não fala, que não morre, que não passa. E este juiz tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, pagou e recebeu a nossa punição, a fim de nos dar libertação, irmãos. Somos disciplinados hoje para o nosso bem. Na cruz do Calvário Ele foi disciplinado por nosso mal. Tomou o nosso lugar e recebeu o nosso inferno, a fim de nos dar o seu céu. O maior presente de Deus para você. Está cansado de pecar, cristão? E de se sentir culpado, condenado? Você tem medo do que pode acontecer depois da morte? Estive com um irmão recentemente depois de uma cirurgia e ele me disse: pastor, como eu temia, eu pensei que estava para me encontrar com Deus e eu estava com medo porque a minha vida é cheia de pecados. Eu disse: meu irmão, o cristão não tem medo de se encontrar com Deus. Todos os nossos pecados foram resolvidos na cruz de Cristo. Não preciso mais viver sob a sombra da culpa e da condenação. Eu ainda peco porque sou pecador, mas nada do que eu venha a fazer vai me arrebatar das mãos do Senhor. Eu fui salvo, irmãos. Estou salvo. E serei salvo para todos sempre. Como as crianças esperam por seus presentes com ansiedade. Não esperamos mais por brinquedos, mas ainda esperamos por pessoas, objetos, experiências que podem nos dar felicidade. Tenhamos cuidado. Nosso coração pode estar prostrado diante de um falso Deus. Como viver
para o único Deus entre os falsos deuses. Priorize o Senhor. Perceba o seu amor furioso através das circunstâncias. E responda a sua disciplina misericordiosa. Só temos duas opções. Ou vamos responder aos falsos deuses que nos prometem alegria e satisfação